Glória a Deus, muito boa noite a todos, graça e paz. Boa noite para você que está no SAR Online. Tem alguém de Santa Catarina no SAR Online aí? Faz assim com a mãozinha, depois eu te vejo lá na gravação. Queridos, quero fazer uma pergunta que não cala. Depois dessa presença gostosa de Deus, quantos estão felizes aí? Levanta a sua mão. Isso, aproveita e celebra, aproveita e agradece. Aproveita e diz para o Senhor o quanto é bom estar na presença dEle, amém? Deixa eu falar algo para você. São dias importantíssimos para mim. É terça-feira, quarta-feira e domingo-feira, que é o dia do culto, gente. Esses dias para mim, hoje eu estava pensando, resolvendo umas coisas muito grandes e orando e pedindo para Deus a solução, e Ele me dá. Eu chego a ficar bobo. Eu fico bobo, eu disse: Deus, eu preciso de Ti agora aqui, porque eu estou no mato sem cachorro. E Ele falou: quantos cachorros tu precisa? Que eu já estou mandando já uma trampa de cachorro aí. Eu até estou emocionado. E Deus sempre, eu faço uma oração que eu ensinei aqui. Quantos sabem a oração que eu ensinei aqui? Olha aí, o Luiz está afiado, Luiz. Por isso que a restinga está crescendo. Tem uma oração que eu ensino aqui. Quando você estiver passando por um apuro, você tem que falar assim, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando você invoca o nome dEle, meu amado, Ele vem. Amém? O livro de João diz que se você pedir, Ele vai atender. Sim ou não? Então nós precisamos tomar posse dessa palavra. Só que eu quero, só falando aqui rapidamente, enquanto eu estou achando o texto, mas o desafio que eu tenho para você é maior hoje. Eu vou pregar sobre o que destrói os avivamentos, ou o avivamento. Mas o meu desafio aqui para você é que você tenha uma decisão só na sua vida. Eu sei que a gente passa por diversas dificuldades e enfrentamos situações terríveis no nosso cotidiano, mas você precisa ter uma decisão, e ela tem que ser uma só. Porque quando é que o Senhor vem e ajuda imediatamente? Eu tive essa experiência hoje. Quando você só tem Ele, você não tem outro recurso. Você não recorre a outro Deus, você não recorre a outro recurso, você recorre a Ele. E eu tenho essa convicção, eu carrego ela comigo. Confesso para vocês que às vezes as situações fazem a gente temer. Sim ou não? Eu fico meio com medo, falo: agora eu faço ou não faço? Eu falo ou não falo? Mas eu tenho uma certeza no meu coração tão grande, que eu falo sempre para Deus que eu estou fechado com Ele em qualquer situação, até diante da morte. Estou fechado com Ele. Eu já sou um milagre. Eu estar aqui é um milagre. Essas semanas eu estava meio ruim, e eu estar aqui é um milagre tremendo. Fui no médico ontem. Eu estar aqui é um milagre tremendo. Então eu fico pensando que Deus está alertando para mim falar para você. Ele está dizendo: se você quer mesmo que Deus faça o que você precisa que Ele faça, Salmo 37, que Ele cumpra o desejo do teu coração, então cumpre na tua vida Apocalipse 2. Cumpre Apocalipse 2, você vai ler do 1 até o 7 ali. Cumpre isso na tua vida. Cumpre isso na tua vida, que o Senhor vai fazer um milagre a hora que você chamar Ele. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 30, verso de número 16, o número 15 e o 16 melhor. Essa palavra é boa, amém? Quantos amém eu posso ouvir? Essa palavra é boa, amém? Isso, é a palavra do Senhor, amém, irmãos? Vamos ler então. Diz assim o texto: há 3 coisas que nunca se fartam. Na verdade, há 4 que nunca dizem basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Curva sua cabeça em reverência ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Senhor, obrigado, meu Deus, porque a tua graça está sobre nós aqui neste lugar.
E enquanto estamos aqui, continua fazendo teus milagres em nossas vidas e edifica-nos por meio da tua palavra. À medida, Senhor, que a palavra entra, eu quero que para além da palavra, o milagre também se realize na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe para mim. Esse princípio aqui, que faz a pessoa pensar só nela, que o livro de Provérbios está falando, o livro de Provérbios, ele é um livro que ele trata do caráter da pessoa. Se você lê Provérbios, você fica apavorado. Quem já leu Provérbios, todo o Provérbios, você fala, nossa, que apanhei demais lendo isso aí. Parece que você toma uma surra, não é verdade? Mas essa surra, ela é maravilhosa, porque ela é do seu pai. Quem aqui apanhou do seu pai e da sua mãe já? Foi ruim, irmão? Não, eu gostava de apanhar. Né, mano? Porque eu apanhava várias vezes, eu gostava. Meu pai falava assim, que esse cara gosta. Por que eu estou falando que depois de um tempo que você amadurece, você fala assim, não, valeu a pena. O meu pai me dá uma surra. Porque aquela surra que você levou, não era para te matar, era para te corrigir, era para te alinhar, era para te abençoar. Entende? É diferente, claro que pode ter alguém que foi espancado pelo pai ou pela mãe. Eu sinto muito por você e peço que Deus cure o teu coração e que haja perdão nele. Mas quem apanhou por correção sabe o quanto foi importante. E quando o livro de Provérbios ele fala conosco, que eu disse que ele vai te dar uma surra, o livro de Provérbios, é para o teu bem, ele está te corrigindo, para que você não leve a vida no seu braço, para que você não fique tentando tirar vantagem sobre tudo e sobre todos, para que você seja justo, para que você cumpra com os princípios da palavra do Senhor e não seja um destruidor do avivamento que pode acontecer dentro de você, na sua vida, na sua casa. Um avivamento de alegria, um avivamento de paz, um avivamento de certeza, um avivamento de convicção de que o Senhor está contigo e que a presença do Espírito Santo todos os dias te alimenta e te fortalece. Essa palavra que eu estou falando, quando o livro de Provérbios ele fala sobre coisas que não se fartam, ele está se referindo aqui a uma pessoa que ela quer se beneficiar sem medir as consequências e sem pensar nas implicações decorrentes daquilo. Ela quer a todo pano se beneficiar, ela só pensa nela. E preste atenção nisso. Os estudos que a gente faz, e esse estudo aqui é maravilhoso, sobre, por exemplo, um estudo que da história, né, da humanidade. Vamos falar sobre Adolf Hitler. Esse cara, ele era um cara ensimesmado, um cara que ele era o poderoso, ele era o cara, e ele usava das estratégias dele, do caráter deformado dele, como mola propulsora, para conquistar, para levar o povo como ele levou, dizimou mais de 6.000 judeus, fora homens, fora a contagem de mulheres e de homossexuais, e etc, que não foram contados. Aí nós vamos ter na história Stalin matou mais de milhares de pessoas com o seu caráter deformado. E olha que coisa interessante isso. E isso é o que mata o avivamento. Essas características que esses homens possuíam, eles ao usar essas particularidades, eles conseguiam fazer destruição em massa. Imagina que Hitler, ele conseguiu dizimar, queridos, aquela quantidade de judeus. Ele conseguiu manipular os soldados alemães e também os soldados judeus. Stalin conseguiu manipular e matar tanta gente com a sua suposta inteligência. Inteligência, querido, não é sabedoria. Você pode ser muito inteligente, mas não ter sabedoria. Esses homens usaram a sua inteligência, o seu caráter deformado, como mola propulsora para destruir e não para construir. Mas nós que somos de Cristo, preste atenção nisso, nós precisamos aprender de quem, que eu falei aqui essa semana? De Cristo. Preste atenção, gente, o mundo, a humanidade, de certa forma, aprendeu a conviver com isso, com as calamidades, com a maldade, com aquela coisa mascarada, sabe, aquela coisa falsa,
que está todo mundo no meio de uma pressão, aí vem alguém e te oferece, no meio de uma pressão necessária, vem alguém e te oferece alívio, e você está tão pressionado que você aceita o alívio, e o alívio vem a ser, o alívio veio da fonte de um caráter deformado. Quando nós aceitamos isso, queridos, nós perdemos a batalha. Essa é a humanidade hoje, nos dias de hoje, nós vivemos isso, a passividade da humanidade, da própria igreja, vivendo com essas características de caráter deformado, de pessoas que não se permitem a ter uma só posição em Cristo, e não duas e nem meia, é uma só. Quando nós tomamos essa decisão de nos posicionar em Cristo, amados irmãos, olhe para mim, Ele vem. Nas horas que é preciso vir, Ele vai estar ali, você vai perceber. Sabe o que é perceber? É como se você está sentindo Ele contigo, e você entona a voz, você fala com certeza, você fala com segurança, você fala e vê realizar. Por quê? Porque você não está, queridos, olha só, levado por esse sistema ruim de caráter deformado. Quando nós permitimos o nosso caráter ser deformado por algum benefício, nós permitimos a destruição. Se você permitir que algum benefício te compre, você está se autodestruindo, porque a máxima sempre vai ser: você está sendo beneficiado? Sim, alguém vai pagar a conta. Mas aí a minha pergunta é: quem vai pagar a conta? Esse caráter de quem vai pagar a conta, qual é o interesse? Porque tem o primeiro, eu vou te dar pão para comer, mas tem o segundo, por que está recebendo pão para comer? De graça. Sempre tem os dois, o primeiro e o segundo interesse. Sim ou não? Ou é só eu que vejo isso? E isso, queridos, é tão usado para que as coisas sejam... Tem uma palavra antiga, emaranhado, já viram falar? Um emaranhado, eu imagino que um emaranhado é uma coisa que não tem começo nem fim e tu não consegue se livrar, talvez seja isso, eu penso que seja, até de repente procurar o significado dessa palavra. Esse emaranhado, queridos, a igreja se coloca quando aceita ter o seu caráter deformado, ela aceita passivamente, só que tem um porém. A referência, o referencial da igreja é Jesus Cristo. E o caráter de Cristo, ele é um caráter ilibado. Cristo não se altera. O livro de Lucas, que é um dos livros diferentes na Bíblia de tu ler o Evangelho, tu vai ver os 4 evangélicos, tu vai ver coisas parecidas, mas quando tu lê Lucas, tu lê alguém que estava junto em algumas situações. E no livro de Lucas tu vai ver quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, ele vai por onde primeiro? Pelo desejo. Qual o desejo? De beneficiar a fome, de saciar a minha carne. Sempre vai ser primário da humanidade o que? Saciar a fome de comida. E o diabo tentou Jesus aonde? Pega essa pedra e transforma ela em pão. Tu não é o filho de Deus? Por isso que hoje nós precisamos dar uma atenção muito, muito tênue, muito na linha fina. Ah, nossa, se eu pensei, vou permanecer. Se tu não tem certeza e a palavra de Deus não te garante, não te dá base, permanece em Cristo na obediência, porque senão vai dar ruim. Então preste atenção aqui em mim, preste atenção em mim. Quando nós estamos vivendo nesse sistema do mundo, é compreensível que nós venhamos a adotar o benefício do mau caratismo, porque afinal de contas, ser mau caráter, às vezes é por próprio benefício. Uma atitude de mau caratismo, pequena, grande, né? Pequenininha, não, mas é só um pouquinho,
viver, eu preciso. É por benefício, gente. Nós sempre erramos porque queremos ser beneficiados. E isso destrói o avivamento. O que é um avivamento, pastor? Um avivamento, querido, ele começa por mudança social. Amém? Você sabe o que é uma mudança social? Sabe? Mudança social, vou pegar um exemplo aqui. Pode ser o Jojo, que é sempre o melhor. Vem cá, Jojo. Jojo é o melhor sempre. Ele não fica dodói. Ele é curado já, em nome de Jesus. Jojo, tu tem casa própria? Não. Hoje tu goza de um salário de 10 mil reais? Ainda não. Ainda não. Hoje, quantos anos tu tá? O Jojo já tem idade, eu não vou falar para as meninas não. Calma, o Jojo é novinho. Hoje, na idade que tu tem, tu já deveria estar formado numa faculdade ou não? Sim. Concorda comigo que a situação financeira que tu tens hoje, condições, ela não te permite a dar esse passo na velocidade que tu desejaria? Olha, posso sim. Pode? Posso estar me desculpando, mas Folgado? não folgado, mas dá para fazer, né? Dá para fazer, sim. Tá, mas esse aperto de fazer isso pode te prejudicar no caminho. Claro. Pode? Na verdade, a condição boa, tranquila. Mas então, hoje, Deus vai te dar um salário de 10 mil. Hoje vão ligar para ti, e tu comprou um bilhete em algum lugar, tu vai ganhar 500 mil para comprar tua casa própria. Amém? E hoje, Deus está avivando o teu coração e a tua vida, e tu vai fazer a faculdade que tu queres com esse dinheiro que tu recebeu. Amém? Isso é avivamento. Mudança social. Pode ir lá, Júlio, obrigado. Quando você começa a crescer, se desenvolver, quando você tem força interior, você tem projeto, e você bota esse projeto para funcionar, e ele funciona de uma maneira extraordinária, sobrenatural, isso é avivamento. Mas por que isso está sendo destruído, pastor? Porque nós estamos adotando o modelo do mundo corrupto, o caráter deformado do homem, e isso tem entrado sorrateiramente na igreja. Pessoas que não zelam mais pelo que é verdadeiro, pelo que é real. As coisas reais, elas não precisam de narrativa. A verdade, ela não precisa de outra verdade, ela é uma só. E hoje nós vivemos num mundo, queridos, preste atenção, que a igreja, ao invés de se tornar o referencial, ou seja, ela usar esse mais elevado, ou a mais elevada mola propulsora chamada Jesus Cristo, ela usa de se beneficiar de coisas que vêm de funções ou de criações de mente brilhantes que planejam o mal. E o ser humano vive nesse desespero, o ser humano vive nisso. Só que preste atenção em mim, o que não destrói o avivamento, é nós compreender que Jesus deixou ensinamentos práticos, suficiente para que eu e você, para que a igreja fosse realmente de fato avivada. Olha que interessante, Marcos 12:30, põe na tela para nós, Everton, o que está dizendo Marcos 12:30? Observa comigo esse texto, de Marcos 12:30, abre na sua Bíblia aí, você que tem Bíblia na mão, abre aí, vai lá, acha lá, 12:30, diz assim, olha como Jesus deixou para nós princípios práticos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua, aqui está dizendo alma, a minha versão da Nova Revista Almeida atualizada, ela está dizendo de toda a tua força. Não, perdão, ali está certo, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a tua força. Olha o que esse texto está falando. Esse texto está falando que eu e você precisamos amar o Senhor 100%, completamente. Aqui tem um negócio muito poderoso, aqui tem uma chave poderosa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a tua psique, tua alma, tua mente, e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aqui está falando de 3 áreas que governam o ser humano. E Deus está falando assim, ó, para ti, presta atenção, pega aí a visão. Deus está falando para ti assim, ó, se eu for tudo isso na tua vida, eu governo a tua vida. Próximo ponto, 31, vamos lá, veio 31. Diz assim, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Presta atenção, se o Senhor é o teu governo, ok? Ele governa a tua vida, é óbvio que você ama o próximo. Então não precisa discutir isso. Não precisa discutir raça, nem cor e nem gênero. A verdade é uma só. Entendeu? Então por que a humanidade está discutindo essas coisas? Pensa, irmão. Vir nesse culto tem que pensar. Por que a humanidade está discutindo essas coisas? Por quê? Porque a humanidade, na sua maioria, não é guiada por esse governo, é guiada por mentes deformadas, caráter deformado. Porque a palavra de Deus está falando para mim, que o meu elevador social é Cristo. Quem me enriquece? O meu Deus. Se eu estou em Cristo, eu sou nova pessoa, eu nasci de novo. Nasci de novo para viver, não sei o que lá. Eu nasci de novo, nasci de novo. Se eu estou em Cristo, eu nasci de novo. E agora quem governa a minha vida é Deus. O Salmo 37 diz que Ele realiza os desejos do coração de quem Ele governa. O que tem no teu coração? Vamos para o próximo ponto? Eu amo o meu próximo. Aí fala Deus, olha para ti e fala, eis que é meu filho amado. Você ama mesmo? Ou você tem um pouquinho de discriminação? Porque se você tem um pouquinho de discriminação, você já não serve. Ou você é, ou você não é. A Bíblia não tem, volta no 30. A Bíblia não tem, está ali o 30, né? A Bíblia não tem, queridos. Olha que coisa interessante. A Bíblia ela não abre espaço para te ser dúbio. Sabia disso? Tu vai lendo a Bíblia, não tem espaço. A propósito, a Bíblia te leva para o estreito, meu irmão. Ou tu vai ou racha. Ai, meu Deus. Negócio de ser crente aí, não seja crente. Esse negócio de ser evangélico, não seja evangélico. Esse negócio não sei o que, seja cristão. O peso está em carregar Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. O que é glória para nós? Eu vou falar um negócio aqui e você vai pensar. Quando falo em glória para você, você pensa assim, não, mas eu não mereço, eu não sou digno. Não é verdade. A glória é de Deus. Não é verdade. Quando nós renunciamos ao nosso Senhor por algum benefício que é oriundo de uma mente ou de um caráter deformado, nós estamos caindo da glória e da graça de Deus. Estamos negociando, mas a palavra está dizendo que não, que você precisa amar, esse é o mandamento. Não, mas eu vou fazer uma simpatia, não serve. Mas eu vou na benzedeira, está fora. Mas eu vou na cartomante ali para ela ler minha mão. Toma vergonha nessa tua cara. Eu vou pagar as cartomantes agora. Vou fazer um convênio com elas. Quando chegar lá, se for da minha igreja, tu fala assim, toma vergonha na tua cara e vai lá e bota tua cabeça debaixo da mão daquele pastor.
O que é isso? O que é isso, fulano? Eu estou lendo a tua mão, é o que está escrito, para te tomar vergonha na tua cara e lá no pastor para ele orar por ti. É o que está escrito na tua mão. Aí ele quem a mulher vai falar? Jesus? Não, eu quero o meu namorado que foi embora falar, você já foi. Vai lá pedir para o pastor orar, mas não para ele voltar, para te mudar o teu coração e parar de ser carente e buscar ser suprida pelo Espírito Santo de Deus. Imagina uma cartomante começando a falar isso. É o Espírito Santo batizando a cartomante com fogo. Vocês já estão duvidando, né? Vocês vão ver isso aí acontecer, gente. Vocês vão ver Deus usando essas pessoas. Por quê? Porque a igreja está num emaranhado. A igreja, ao invés de manifestar o poder de Deus e dizer não tem como não ter avivamento aqui, a igreja muitas vezes está caindo na lábia do mundo, do sistema. E se alguém pressioná-los para viver a verdade, a pessoa sai da igreja. Gente, olhe para mim, eu já vou chegar lá. Mateus 6,33 está dizendo que nós devemos, em primeiro lugar, o reino, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém? A Bíblia não te dá espaço, irmão, para te ficar de xalalá. A Bíblia é reto o negócio. Pá! Toma, seu miserável. Vamos lá, Mateus 11:28, a parte B do verso lá que fala: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Para não destruir o avivamento, você precisa aprender dele, que é manso e humilde de coração. Olha para mim, a igreja de Jesus foi projetada para curar, para salvar, para buscar o perdido, para amar o próximo e para ser poderosa na terra. Amém? Por isso, meu irmão, que não tem aqui na Sara Nossa Terra evangelho da prosperidade. Tem o evangelho da semeadura. Semeia, crê no Senhor, confia no que está falando o teu profeta e prospera. Vamos de uma vez. Amém? Por quê? Porque a igreja vai revelar, queridos, o verdadeiro caráter de Cristo. Amém? Imagina você andando e falando assim, as pessoas falam assim: maluco, o que tu tem? Eu aprendi a viver no ambiente delimitado por Deus para mim. O ambiente que eu vivo, que Deus delimitou para mim, ele tem vida abundante, ele tem prosperidade no campo, na cidade, aonde eu colocar minhas mãos prospera. Ele tem alegria, ele tem amor verdadeiro, ele tem honra, ele tem respeito, ele tem a força do Espírito Santo. Esse é o ambiente que Deus delimitou para a igreja do Senhor. E você precisa tomar posse desse lugar. Falar: eu estou aí, eu que sou eu, é eu. Esse é o meu lugar, a minha cadeira é cativa nesse lugar. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém, querido? Você tem que tomar posse disso. Preste atenção. Quantas deformações elas avançam na igreja e se tornam aceitáveis em meio aos cristãos, começa a troca dos princípios de Deus. E aí começa a falácia, gente. Eu quero a bênção. Gente, querer a bênção de Deus, conforme está descrevendo o livro de João, é legítimo, meu irmão. Só que você não pode deixar que a bênção, por conta da falácia das pessoas com caráter deformado, venha deturpar a tua vida com Deus. Tem pessoas que querem a bênção. É legítimo pedir a bênção de Deus, gente, não é pecado. Amém? É legítimo, você deve fazer isso. Você deve orar, você deve bater na porta até ela abrir. Você deve buscar até o Senhor te entregar, sim. Mas essa bênção, quando você receber, ela vai ser usada para deturpar? Qual é o princípio dela? É o princípio de um caráter cristão ou de um caráter deformado? Jojo, vou mexer contigo aqui hoje. Jojo, será que se te der 500 mil na mão, tu vai fazer a coisa certa?
Gente, 500 mil na minha mão, há 20 anos atrás eu caía na gandaia. Na horinha, com menos eu caía, com 5, 6 mil eu já estava em Floripa. Já estava nos ingleses, pagando uma de rico. Depois voltava embora para Vila Farrapos. Segunda-feira com a cara de limão azedo. E o meu pai dando sermão do monte. Sabe por que Deus ainda não te deu algumas coisas? Porque a sua análise está sem coerência. A sua análise a respeito do seu caráter está sem coerência. A Bíblia está nos chamando para termos o caráter de Cristo. A Bíblia está dizendo para mim e para você, a coerência é ter o caráter de Cristo e confrontar as pessoas ou a pessoa com o caráter deformado. Se você ler o livro de Provérbios, vou dar como tema de casa aqui. Quem não está lendo a Bíblia ainda, comece a ler o Provérbios, lê todo o Provérbios. E você vai ver um confronto com a sua alma, com seus pensamentos. Eu tenho certeza que vai chegar um momento que tu vai dizer assim, eu quero logo para o céu, eu não dou conta. Eu quero logo ir embora. Por que isso, queridos? Por que esse sentimento? Porque falta coerência. E eu quero pontuar princípios de deformação. Preste atenção. Esses princípios estavam no coração de Lúcifer. Abre a tua Bíblia, Isaías 14, 12. Põe para nós lá, Everton, Isaías 14, 12. Olha que coisa interessante, essa questão do caráter. Olha que coisa interessante. Vai no livro de Isaías, capítulo é o 14, o verso é o 12. Se não é o contrário, mas vai dar certo. É esse mesmo. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Eu me lembro de uma pregação que eu fiz sobre isso, e me chamaram de herege. Filho da alva, eu vejo esse texto e eu dou risada. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você que pensava assim: subirei aos céus, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da consagração. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Foi expulso. Tem muito crente que está com o cartão vermelho. Crente com caráter anticristo. Já tomou cartão vermelho faz tempo. Por isso que pula de igreja em igreja. Eu não estou sentindo nada. Não vai sentir, meu irmão. Eu fui naquela igreja e não senti nada. Não vai sentir nada. Porque o problema não está na igreja, o problema está em você. A propósito, você é a igreja. Que história é essa? Que a Sara Cavalhada é isso? Que o pastor Jonas é aquilo? Que história é essa? Se eu tenho que dar conta da minha calça, e tenho que ter comunhão com o meu Deus, porque assim como você precisa da bênção de Deus e da aprovação de Deus e da segurança de Deus nessa terra, eu preciso também. Que história é essa? Que a igreja A ou B ou C é melhor? Que conversa é essa? Essa conversa é de Lúcifer. Essa conversa procede do caráter deformado da semente luciferiana, Satanás. Foi ele que lançou, queridos irmãos, olhe para mim, foi ele que lançou essa moda. Eu quero pontuar para você o que é deformação. Deformação é a incapacidade de conviver no espaço delimitado por Deus. Ele queria ser maior que Deus. Olha só, a primeira deformação de Lúcifer, queria a reverência dos anjos. Eu vou subir assim, eles vão me adorar. Segunda deformação, ele queria a adoração da igreja. Aqui quando o texto fala sobre o monte sagrado, o monte da congregação, ali simboliza a igreja. E eu vou falar para vocês vão se escandalizar.
Lúcifer, quando regente, arcanjo, querubim ungido, ele tinha adoração, era para ele adoração, porque ele que era o regente, então ele ia ter a igreja junto com ele adorando, se ele não tivesse caído. Sim ou não? Ah, pastor, muita viagem. Não, pensa bem, pensa comigo. Se ele estava no céu, quem cuidava da adoração era ele, a igreja foi chamada para adorar. Se ele não caísse, tu ia adorar junto com ele. Mas como ele caiu, tu não adora junto com ele, porque ele tem um caráter deformado. Terceira deformação, ele queria o governo da igreja. Quarta deformação, ele queria ser como Deus. Ele dizia: eu subirei acima das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É isso que destrói o avivamento. Quando alguém carrega a semente luciferiana e não se livra com a renúncia. Pastor, como é que eu faço para me livrar? Renúncia. E eu quero alertar vocês o que Paulo fala em 2 Timóteo, no verso 3, no capítulo 3, do verso 1 ao 5. Paulo alerta, põe para nós ali, o Everton. Olha o que Paulo alerta para nós. Olha o alerta do apóstolo Paulo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha o caráter deformado que Paulo está descrevendo para nós. O apóstolo Paulo, querido, está dizendo para nós: ô igreja, olha, o que destrói o avivamento, o que impede você de ser avivado, são essas coisas. A igreja que constrói, queridos, é a igreja que tem o caráter de Cristo. É a igreja que vive sobre os princípios de Cristo. Ou a igreja vive o caráter cristão, ou a igreja vive o caráter deformado de Lúcifer. Não tem como uma igreja ser forte e avivada se ela não viver o que a palavra está indicando para ela viver. Preste atenção, o avivamento, queridos, ele precisa de pessoas entregues, apaixonadas. Ponto. Eu entendo o ambiente que Deus delimitou para mim como cristão. Eu preciso obedecer a palavra, eu preciso me separar, eu preciso me consagrar, eu preciso adorar o meu Deus, eu preciso andar em santidade, eu preciso ser o ambiente onde o Espírito Santo quer estar. Aí então vem o avivamento, porque o avivamento vem através de quem? De uma semente de caráter cristão. O avivamento só pode vir através de uma igreja curada, de uma igreja sã, uma igreja que não busca exaltação a si própria. Pessoas, líderes que buscam a exaltação de si, eles têm um prenúncio, quando eles fazem isso, de queda. O homem que busca exaltação para si próprio, ele está precedendo a queda. Ele vai cair como esse desgraçado do Satanás que foi expulso do céu, ele vai cair. O homem que leva as coisas na força do seu braço e não se torna servo no modelo de Cristo, ele vai ser contrário, ele vai se opor a Deus, ele vai perder a sua afeição natural. E olha que interessante essa frase do bispo Robson: e conforme é o caráter do homem, assim é o avivamento que ele vive. Eu fico pensando, presta atenção em mim, pessoas que ficam só sonhando e não realizam. Sabe quem que está gerando essa frustração? É a própria pessoa. Sabe por quê? Se ela observar que para ela realizar o sonho tem um caminho até a realização, se ela focar nisso, ela vai realizar. Mas ela se envolve com tudo e faz uma confusão. No meio dessa confusão, o diabo se apresenta com um benefício. Olha aqui para mim. Eu me lembro
de um cara que eu admiro, hoje ele é pastor. Que eu olhava sempre para ele e falava: esse cara não arruma namorada, esse cara não namora, esse cara não. Ele só é crente. Interessante esse bicho, tem alguma coisa errada. E ele se guardava e se guardava. Ele falava: não, estou esperando a melhor hora. Eu estou buscando em Deus. E o cara, tu não via preocupação, tu não via ele falar de namoro. Tá estranho isso aí. Aí tu começa a desconfiar, né? Olha a mente perigosa. Só que o cara estava fazendo, indo pelo caminho certo, construindo. Quando o cara casou, além de casar bem, o cara casou aqui, ó, com dinheiro, com casa, com carro, com condições. O problema é que quando você está querendo atingir, realizar um sonho, conquistar algo, e você não avança trabalhando, sendo fiel a Deus, permanecendo crendo, orando, guardando a sua vida, separando a sua vida em adoração ao Senhor, para ter uma conquista saudável, você perde. E essa frustração vai acumular na tua vida. Quando ela acumula na tua vida, ela impede o quê? O teu interior de ser avivado, de ter alegria. O que é alegria? Para que serve um avivamento? É quando uma alegria, ela se extravasa e ela vai alcançando os outros. Ela derrama. Se essa igreja aqui tiver 10 empresários aqui, é outra alegria, é outra cara, é outro prédio, é ar-condicionado central, é cadeira estofada, é outra vida, meu irmão. 10 homens de Deus aqui, empresário, com caráter cristão. Meu Deus, todo mundo quer vir nessa igreja. É ou não é verdade? É só um sonho, pastor? Não, é uma conquista que você como igreja, com o caráter de Cristo, vai fazer. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu vou encerrar lendo esse texto para você. Apocalipse 2 diz: ao anjo da igreja de Éfeso, escrevo essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são na verdade mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho porém contra você o seguinte, diz o Senhor: você abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou o desejo por Ele. Você abandonou, igreja, o desejo pela presença do Senhor Jesus no teu quarto. Você abandonou a presença do Senhor nos seus devocional. Você já não tem mais tempo para o Senhor, é só quando dá. Para Deus, quando der. Mas para a escola você corre. É a coisa mais engraçada que eu acho. As pessoas se quebrando para ir para o trabalho. Isso para mim é maravilhoso. Eu olho assim, o sujeito esbaforindo, e quando eles chegam se escondendo no serviço, para eu não ver que chegou atrasado, eu fico só olhando para o cara. Eu falo: miserável homem. Miserável homem. Se quebrando tudo. Agora fala para ele: vai para a presença de Deus para acabar com isso. Essas igrejas, não sei não. Vamos lá, meu, vamos para Cristo. Vamos alcançar Cristo, não sei não. Olha aqui para mim, queridos. Essa é a queixa de Deus. Eu quero ler os 6. Ele diz assim, os 5 e os 6. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele vai tirar a luz, querido, que está iluminando a tua vida. Mas você, olha só, mas o que tem ao seu favor, igreja, é o fato que vocês estão se esforçando para não ter um caráter deformado. Olha aqui o que o Senhor está falando. Vocês reconhecem as obras dos nicolaítas, as obras de quem tem o caráter deformado. Então não deixe ela entrar no meio de vós.
É isso que ele está falando nesse texto. Não deixe as obras das pessoas de caráter deformado reger a tua vida. Fala para as pessoas: meu querido, eu sou um cristão, me respeita, ou não anda do meu lado, porque o mínimo que você pode fazer é me respeitar. A visita chega na minha casa domingo, na hora do culto, vai comigo para a igreja ou vai ficar esperando? Na minha casa é assim. Como é que é na tua? Sabe, tem gente que fala para mim, me dá uns 50 irritamentos. Ai, chegou fulano e eu tive que fazer sala. Ô irmão, nós vamos pecar, vamos orar. Não vamos pecar, não podemos pecar mais, porque nós temos o caráter de Cristo, amém? Levanta suas mãos aos céus. E você que quer fazer parte do avivamento, só agradeça ao Senhor e diz: Pai, hoje é o meu dia, eu quero um caráter cristão. Se você pode aí no seu lugar, faça uma aliança com o Senhor, de ler a sua palavra e se conectar com Ele, e falar: é verdade, Senhor, eu reconheço os erros, eu reconheço os pecados, eu reconheço, Senhor Deus, as coisas erradas. O problema é que eu estou permitindo elas acessarem a minha vida, mas hoje eu quero uma aliança contigo, Jesus. Eu não vou permitir mais que as coisas da minha mente, da minha alma pervertida, ou da minha alma, Senhor, que se encontra deformada pelo que eu fui, ó Deus, ensinado, pelo ambiente que eu fui criado. Hoje eu quero me desfazer. Diga aí no seu lugar para o Senhor: eu renuncio, meu Deus, o treinamento que eu recebi, as deformações que eu recebi na minha mente, na minha alma, no meu caráter, eu troco tudo isso hoje, arrependido pelo caráter do Senhor Jesus. Levante a sua mão e diga assim para Ele: Senhor Jesus, me batiza hoje com o teu caráter e acende a luz dos meus olhos, para que eu possa ser guiado pela tua palavra, porque ela dá o limite ao espaço em que eu posso viver seguro, em que eu posso viver feliz, em que eu posso viver avivado. Se você crê e recebe, aplaude o nome dele bem forte. Aleluia, glória a Deus, amém. Levanta a mão direita e diz assim comigo. Levanta a mão, querido, levanta com autoridade. Você deixou de ser filho porque eu preguei isso? Não, né? Não, queridos, pelo amor de Deus, quem vai deixar Jesus hoje aqui? Levanta a mão. Ninguém, né? Ô, glória. Fiquei com medo agora. Então agora levanta a mão de verdade. Levanta a mão de verdade, diz: Senhor Jesus. Ah, gente, fala mais com vontade. Diga: Senhor Jesus, olha nós aqui. Nós, Senhor Jesus, somos a igreja cavalhada, somos a tua noiva. Olha nós aqui, estamos nos preparando para o avivamento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza que essa igreja vai fazer parte do avivamento. Amém? Levanta sua mão em direção da sua casa. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto, faça resplandecer sobre ti a sua face, que Ele te dê shalom. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua vida, porque você é avivado. Deus abençoe.